Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vou começar a mensagem de hoje citando para vocês um ditado popular muito conhecido. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Quem não conhece esse ditado ou nunca ouviu falar dele? Muitas vezes citamos ele quando enfrentamos alguma situação difícil em que não estamos vendo saída. Aí vem aquele tipo de pensamento. Tentei de uma forma, deu errado. Tentei de outra, também deu. Agora nem sei mais o que fazer. Ou seja, você correu para um lado e deu errado e o bicho pegou. Correu para tentar fazer de outra forma e o bicho comeu. Por isso usamos essa expressão. Mas por que comecei falando sobre esse ditado e não sobre um versículo bíblico? Porque tem muitas pessoas que, quando se encontram em situações tão difíceis, mas tão difíceis, que elas não conseguem pensar na palavra. Elas só conseguem pensar em que tudo que ela está fazendo está dando errado e não vai ter resultado. Aí, ao invés de pensar em Deus, a pessoa pensa em coisas que as colocam para baixo. Então, precisamos, em momentos assim, agir diferente. Mostrar a nossa fé em Deus. A vida frequentemente nos coloca em encruzilhadas, problemas financeiros, doenças, perseguições e escolhas difíceis. Há momentos em que qualquer decisão parece perigosa ou impossível. Esse ditado popular reflete esse sentimento de desespero e impotência. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Prestem atenção neste versículo. Salmos capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você for uma pessoa que confia em Deus e usa sua fé, as aflições serão muitas. Sim, serão. Mas Deus irá te livrar de todas elas. Isso é confiança. Não pense que será fácil caminhar com Cristo, porque não será. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Então, que história é essa de nos momentos em que você necessita de Deus ou precisa confiar mais nele, você deixa o inimigo te colocar para baixo? O inimigo faz isso, te coloca o tempo todo para baixo. Muitos nessa hora, ao invés de clamar a Deus, perdem as esperanças. Querem ver um exemplo na Bíblia? Faraó, após libertar o povo do Egito, não satisfeito, o que ele fez? Resolveu persegui-los. Aí sim vem a verdadeira história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O povo estava diante do Mar Vermelho e atrás vinha o exército do Egito. Se corressem para frente, morreriam afogados. Se ficassem, seriam mortos ou escravizados. O que fazer? Qual decisão tomar? Esperar a morte ou clamar a Deus? Confiar que Deus vai livrar ou dizer, agora já era? O povo, ao invés de clamar, correu para o ditado popular. Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés, para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Porque você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito. Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos, deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Começaram a reclamar. Total falta de confiança, mesmo depois de terem visto as 10 pragas que Deus havia enviado para os libertar do Egito. Tem pessoas que são assim. Deus faz um monte de milagres na frente delas e elas não conseguem acreditar em Deus. Não conseguem. Não conseguem depositar a sua confiança em Deus. Mas Moisés era um homem que realmente confiava e vejam a diferença de suas palavras. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Palavras de fé.
palavras de um homem que confiava em Deus. Quando um homem não tem saída, Deus cria uma saída sobrenatural. Deus cria aquilo que só Ele pode criar se for preciso para te livrar de um acidente. Eu mesmo já passei por uma situação de livramento que só Deus para fazer o que fez. Eu estava dirigindo, o sinal estava aberto para mim e chovia muito nesse dia. Um homem avançou o sinal a 120 km por hora e eu estava passando naquele momento. Quem dirige sabe que é impossível você dirigindo ter tempo suficiente para sair do seu banco com o carro em movimento e passar para o banco do carona. Quem dirige sabe que é impossível, mas Deus me mostrou o que devia fazer e tudo aconteceu em câmera lenta. Naquele momento, só vi o farol em cima de mim e uma voz: pule para o banco do carona. Fui fazendo movimentos dentro do carro em câmera lenta e quando eu sentei no carona, a voz de novo veio e disse: agora segure no volante. Aí segurei e tudo acelerou. Veio a pancada, meu carro parou do outro lado da pista e a minha porta com a batida veio até o câmbio. Ou seja, se eu estivesse ali, eu teria morrido. Mas Deus fez o impossível, parou o tempo e me deu o livramento. Todos que chegaram perguntavam: onde está o óbito? E eu falava que ninguém havia morrido, que eu era o motorista. Bombeiros e policiais não entenderam nada e eu só glorificava o nome de Deus. Dizia o tempo todo: foi Deus que me livrou. Se confiamos em Deus, se precisar, Deus faz. Se não está na hora de você partir, Deus para até o tempo para te livrar. Tinha ainda e tem muita coisa para eu fazer aqui para Ele. Por isso, Ele deixou que eu permanecesse aqui. Então, pare de achar que não há saída. Ou você confia nele, ou você se entrega. Quando não há mais saída para você, lembre-se, há para Deus. Momentos de pressão revelam nossa fé. Em vez de correr ou ficar parado, o cristão deve se ajoelhar e orar, ter atitude. Muitas vezes, a atitude do povo de Deus diante do problema é reclamar e murmurar, igual ao povo de Israel, que viu o problema vir na sua direção e começou a reclamar. Moisés, ao invés disso, ele confiou em Deus e declarou que Deus os iria livrar. Enquanto você reclama, Deus não age. Não, ele não vai agir. Mas, quando você confia, Deus faz toda a diferença. Tudo está na nossa fé nele, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, palavra forte, Senhor. Palavra para colocarmos em prática. Tem muitas pessoas deixando o inimigo colocar ela para baixo. Pessoas que estão ouvindo mais a voz do inimigo do que ouvindo a sua voz. As pessoas veem o problema e ao invés delas orarem, elas estão ouvindo a voz do inimigo. O inimigo está dizendo: não dá, você não vai conseguir. E elas estão aceitando isso. Pai, que o Senhor possa agora, nesse momento, mostrar para essa pessoa que o Senhor é o Deus do impossível. Se ela clamar a Ti, se ela orar e pedir ao Senhor a sua ajuda, eu peço a Ti, Senhor, socorre essa pessoa. Tem muitas pessoas nesse momento pedindo o Teu socorro. Vá na direção delas, Senhor. Ouça a voz delas. Faça aquilo que elas tanto estão pedindo ao Senhor. Se elas estão de acordo com a Tua palavra, se elas estão vivendo uma vida reta e santa diante do Senhor, faz, Senhor, o milagre acontecer. Faz o impossível acontecer na vida dessas pessoas, assim como o Senhor fez comigo. Porque o livramento que o Senhor me deu foi o impossível. Foi o mar vermelho sendo abrindo na minha frente, Senhor. Somente pessoas que acreditam e confiam no Senhor sabem o que eu estou falando. E eu peço a Ti, meu Deus, coloque as pessoas nos Teus caminhos. Coloque as pessoas para confiar em Ti, assim como Moisés confiou em Ti diante do mar vermelho, diante de Faraó. Ele viu o exército se aproximando, ele viu o problema vindo na direção dele, mas ele não falou: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, ele não falou isso. Ele falou: vejam o grande livramento que o Senhor vai nos dar. Pai, eu peço ao Senhor, dê livramento para as pessoas que estão te pedindo, para essas pessoas que estão clamando agora para o Senhor. Dê o livramento que elas tanto necessitam. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.